Cartago delenga este. Urben latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vili, vec. Fabum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 146º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para os nossos apoiadores. Os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi. Os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Yuri Base. Os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio vimos a transição de poder do primeiro para o segundo imperador romano, de Augusto para Tibério. Vimos que essa transição foi muito suave politicamente em Roma, onde o Senado basicamente aceitou essa transição sem criar nenhum tipo de empecilho. Mas bora ver os outros entidades de poder como se comportam. Bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Salve galera! Antes de entrar nesse episódio, eu quero dar uma básica recapitulada aqui em como está a família imperial agora com o Tibão no topo. Bom, o Tibério, imperador, né, ele é casado com a Vipsânia e ele tem um filho legítimo, um filho natural, um filho biológico que é o Druso. Ele também, se vocês lembrarem, né, vai ter um filho adotivo que é o Germânico, que é seu sobrinho de sangue, né, era filho do seu irmão, que também chamava Druso, assim como seu filho biológico. Porém, ele foi adotado pelo Tibério porque Augusto assim o forçou. Então, logo que o nosso saudoso Augusto adotou o Tibério, ele forçou o Tibério a adotar o Germânico. Eu já comentei aqui o porquê, né? O Germânico, ele tem sangue do Augusto porque o pai do Germânico, o Druso, ele era casado com a sobrinha do Augusto, né, com a sobrinha neta do Augusto. Então ele tinha ali sangue juliano, enquanto Tibério só tinha sangue Cláudio. Então o Augusto queria que após o Tibério ali tivesse o seu reinado, o seu regime, seu tempo ali no poder, o próximo da fila fosse o Germânico e voltasse então para os Júlio-Claudianos, né, com sangue dos dois lados ali, a dinastia, enquanto Tibério era Cláudio por sangue e Júlio apenas por adoção. Mas como a gente viu, Tibério também tem um filho biológico e isso pode trazer algum temperinho aqui para nossa história, por isso que eu queria deixar essa recapitulada na família. Então, temos o Tibério, tem um filho legítimo, né, um filho biológico que é o Druso e um filho adotivo que é o Germânico, que é seu sobrinho por sangue. E, claro, vamos lembrar que ainda temos a Augusta na jogada, a mãe do Tibério, a Lívia, esposa do falecido Augusto e que agora também é por adoção, legalmente falando, ela também é filha do Augusto e irmã do Tibério. Que loucura! Mas vamos gravar aqui. Tibério é o imperador, tem dois filhos, Druso, o filho biológico, Germânico, o filho adotivo, porém era sobrinho por sangue. Bom, feita essa recapitulada, vamos voltar para a história de onde paramos. Bom, como vimos,
o Senado não criou nenhuma resistência, né? Aceitou o Tibério como imperador. Isso já estava meio programado, né? Augusto já deixou tudo acertado, mas o Senado, como um corpo político ali, como uma entidade de poder do Império Romano, podia criar alguma resistência e, né, reivindicar mais poder para si, reivindicar a volta da República. Muitos acreditavam que o Augusto conseguiu o que conseguiu de governar por mais de 40 anos, por justamente ser o Augusto, essa pessoa iluminada, eu vou chamar assim, né? Ser algo ímpar ali na história da então República / Império Romano, e que esse regime, esse tipo de governo iria embora junto com Augusto. Porém, a gente vai ver aqui que o nosso Tibão vai ter mais fibra do que se imaginava. Mas, voltando aqui para o ponto, o Senado não criou nenhuma resistência. Pelo contrário, quis bajular ele desde o começo. Tibério até queria passar responsabilidades, trazer o Senado para ajudá-lo a governar, mas o Senado tinha virado um clube de velho rico para ficar puxando o saco, e era mais uma questão agora de prestígio, de que realmente poder político. O Tibério vai chegar a comentar que o Senado virou um clube que estava cheio de pessoas perfeitas para serem escravas. Catão deve estar se remoendo no túmulo. Mas outra mudança que teve aí nessa transição de república para império é que a entidade romana que carrega mais poder depois do imperador, ou quem sabe até acima dele aqui com o tempo passando, é o exército, são as legiões romanas, e essas não aceitaram essa transição de poder suave, ou pelo menos parte delas, né? No mesmo ano em que o nosso Tibão assume o governo, em 14 depois de Cristo, já teremos 2 rebeliões das legiões nas fronteiras. E essa rebelião vai começar ali na província da Panônia. Então as tropas que estavam estacionadas, acampadas ali na Panônia, elas se revoltam. É a peãozada mesmo, são os legionários, chão de fábrica. Eles botam os oficiais para correr do acampamento e começam ali a saquear o entorno ali, né? As cidades ali em volta começam realmente a agir como rebeldes, e o Tibério tem que tomar uma providência. O Tibério não queria, como eu posso dizer assim, menosprezar uma rebelião das tropas, mas ele também não queria mostrar que uma rebelião de soldados arrastaria o imperador para uma negociação, que isso estava abaixo da dignidade do imperador. Então, para chegar num meio termo ali, ele vai mandar o seu filho biológico, ele vai mandar o Druso para negociar ali com os rebeldes. Bom, o nosso Druso também não foi sozinho lá negociar com essas tropas em mutínio, com essas tropas rebeladas. Ele foi com 2 coortes de guarda pretoriana. Lembrando que a guarda pretoriana agora era a guarda, chama assim, da Casa Imperial do Imperador, que ficavam ali estacionadas na Península Itálica. Então, essa era, como posso dizer assim, o suprassumo das legiões romanas. Elas serviam na guarda pretoriana. E essa guarda pretoriana, eu também vou dar um outro nominho aqui para vocês guardarem, que vai ser um nome que vai aparecer de forma recorrente nos próximos episódios, é o Lúcio Sejano. Então ele era o prefeito ali da guarda pretoriana e estava junto com essas 2 coortes ali, liderando, e junto com o Druso para fazer essa negociação. Ele foi ali como um tipo de conselheiro. Então logo que eles chegam ali, cheguei chegando, os rebeldes aceitam conversar com o Druso. Eles ficam meio ressentidos que não foi o Tibério pessoalmente que foi, né, lá negociar com eles, mas beleza, o príncipe, o filhão, tá ok. E assim, por que essas tropas estavam se revoltando, além, lógico, de aproveitar essa transição de poder para buscar novas concessões? Mas o que eles queriam é o seguinte: com os últimos anos do Augusto, ali os passados, a gente teve rebelião na Ilíria, a gente teve rebelião ali na Germânia, a gente viu a derrota ali na floresta de Teutoburgo, e isso fez, né, o exército romano ali esticar, em muitos casos, o tempo de serviço dos soldados, que variava ali entre 16 e 20 anos, mas as pessoas, posso dizer assim, se alistaram para ficar 16 anos e no meio do caminho
por necessidade Roma aumenta para 20, depois o pessoal reclama, o Augusto promete que ia voltar para 16, né? Deixa só acabar as guerras que a gente dispensa todo mundo. Então o Augusto já tinha feito algumas promessas, tanto de bônus em termos de pagamento, quanto voltar à regra do 16 anos e não estender para 20 anos de serviço, como estava acontecendo. Então, basicamente, os soldados queriam isso, um aumento, um bônus ali de salário e também ser dispensado quem já estava mais de 16 anos de serviço e voltar à regra ali dos 16 anos, né? Bom, aqui o Druso vai mostrar uma habilidade política muito boa. Ele vai ouvir, vai dizer que entende as demandas e ali as reivindicações das tropas, porém, ele não pode decidir nada sozinho, que ele vai precisar consultar ali com o pai dele, né, com o Tibério, para saber realmente o que eles podem oferecer, e as legiões ficam meio pé da vida com isso. Acusam ele de estar fazendo ceninha ali, aquele good cop, bad cop routine, sabe? Onde ele é o cara legal, aí depois ele vai falar com o pai, aí o pai, né, o imperador Tibério, o Tibério vai dizer que não, ele vai falar, olha, eu até queria, mas o Tibério que não quis. Então as tropas acham que ele tá entrando nesse jogo e basicamente ali tocam ele do acampamento, sem violência, né, mas meio que encerram as negociações ali no dia, meio decepcionadas e acusando ele de estar fazendo jogo de cena ao invés de verdade negociarem com eles. Mas aí que continua também a sagacidade do Druso, imagino eu também aqui do Lúcio Sejano, que era o conselheiro. Druso, menino ali, bem provável não tivesse essa malícia toda, mas aqui o crédito vai pro Druso, né? Mas bem possível guardem o nome do Lúcio Sejano, que era um cara muito sagaz e muito ambicioso. Mas o que o Druso aí começa a fazer? Ele manda agentes ali disfarçados para dentro do acampamento para conversar com os soldados e dar uma real pros caras, né? Tipo, o que vocês acham que vocês vão conseguir destratando o filho do imperador, tocando ele pra correr, né? Vocês acham o quê? Que daqui a pouco o pessoal aqui vão ver as tropas romanas e dar bônus pra você e vocês vão ganhar carreiras políticas? Se os caras se injuriar, vocês se rebelarem demais, não quiserem negociar, daqui a pouco vem a mão pesada de Roma e vocês não vão conseguir nada além da própria morte. Começa a dar ali um psicológico na galera. Vou te bater uma real. E isso dá muito resultado, porque no dia seguinte, a proposta formal do Druso passa a ser a seguinte: ele promete uma audiência dessas tropas, dessas legiões com o imperador Tibério, né, que eles vão poder levar o caso deles pro Tibério julgar. Ele promete que todos que participaram da rebelião vão ter um perdão imperial, né, então não vão ser processados, penalizados por isso, mas as pessoas devem apresentar, né, os líderes ali da rebelião para serem julgados. Então, a grande maioria dos legionários vai ser perdoado, os líderes da rebelião vão ser julgados e todo o resto é perdoado e vai ter uma audiência com o Tibério para discutir essas questões, essas promessas que o Augusto tinha feito, né, os bônus, a redução de tempo de serviço, a dispensa de quem já fez mais que os 16 anos e por aí vai. Bom, e com isso o Druso consegue, né, a volta dos oficiais ali para o acampamento que tinham sido expulsos, a volta da ordem, a cabeça ali de quem organizou a rebelião e mais uma vez as tropas voltam de forma disciplinada a servir Roma. Então a gente pode dizer aqui que foi um golaço, começou com o pé super direito aí o regime do Tibério. O problema é que mais ou menos no fim aí dessa reunião, enquanto essa rebelião estava se resolvendo, eu vou dizer assim, uma outra rebelião acontece ali nas fronteiras com a Germânia. Também basicamente a mesma coisa, né? A peãozada põe os oficiais para correr, começam a saquear as áreas ao redor. Dessa vez o Tibão vai ter que mandar o seu outro filho, o seu filho adotivo, o Germânico, para negociar com essas tropas. Só que o Germânico, diferente do Tibério ou do Druso, ele era um cara muito carismático, né? E o pai dele também era. Então, assim, os soldados em geral tinham carinho pelo Germânico. O Germânico em si já era uma figura conhecida em Roma e muito querida. E ele tinha muito carisma, muito gravitas. E ele basicamente chega ali para entender o que está acontecendo, negociar ali com as legiões, e as legiões basicamente oferecem para elevar ele como o imperador, se juntar a ele e ele lá tomar o poder do tio. As legiões basicamente falam: cara, a gente gosta mais de você,
Ao invés da gente negociar, vamos fazer o seguinte: assume o comando aí da gente, vamos lá depor teu pai / tio e fica você o imperador, você vai ser nossa imperadora, salve o imperador. Só que o Germânico não entra nessa, ele se diz que jamais vai cometer um ato indigno como esse, ele basicamente ali repreende as tropas por fazer isso e se nega a entrar nessa onda. Bom, ao ver que o Germânico não aceitou a primeira proposta, os soldados então tentam negociar o que eles queriam e basicamente as exigências eram as mesmas. Aumento de salário, bônus, reduzir o tempo de serviço ali de 20 para 16 anos, dispensar quem já serviu mais que 16, né? Aposentar a pessoa ali, desbandar as pessoas que já fizeram tempo e quem ainda está cumprindo o seu, ter o máximo de 16 anos ali de serviço ao invés de 20. E o Germânico age diferente do Druso, que falou que entendia, mas que teria que ver com o pai. O Germânico já não, um cara mais proativo, ele ouve as demandas, acha que elas de alguma forma têm sentido, foram promessas do Augusto também, as tropas não tiraram essas demandas do ar, eles realmente tinham um precedente para cobrar em cima, e o Germânico então resolve de forma ali unilateral e sem consultar o Tibério nem nada, aceitar as demandas e fechar o acordo ali com as tropas. Bom, com o caso resolvido, o Germânico então volta e começa a dizer assim, sai ali da região, começa a voltar para os seus outros afazeres. Ele estava ali como um governador numa província da Gália, mas ele estava ali pela região do norte e exercendo ali um cargo político e começa a voltar para lá. Só que o Senado tinha mandado uma comitiva também para falar com esses rebeldes aí nas províncias ali fronteira com a Germânia. E os recém-rebeldes que tinham acabado de acabar com a sua rebelião, acham que agora o Senado está vindo para desfazer o acordo que o Germânico fez com eles e eles atacam essa delegação que está chegando ali do Senado. O Germânico fica sabendo disso e volta ali com toda a velocidade. Ele dá um apavoro geral ali nos soldados, porque diz, cara, por que vocês estão atacando a comitiva do Senado? E aí eles, não, o pessoal veio cancelar aqui o que a gente combinou, e ele truca o pessoal. Como é que vocês sabem? Vocês atacaram os caras antes de dar uma chance deles falarem, vocês nem sabem qual que era o assunto, já saíram atacando e tal. Dá um apavoro ali na galera, mas ele ainda resolve manter o acordo. Só que ele vê que aquela galera como posso dizer assim, perigosa, que essas tropas estão em um estado não confiável, e ele resolve ali, na hora do bolso dele, tirar o dinheiro, aposentar ali quem já tinha com mais de 16 anos e dispensar ali do serviço, manda essa pessoal se assentar na província da Rétia. Então, o normal era os soldados servirem numa província, e quando acaba o tempo de serviço, eles ganham terra na província que eles serviram. O Germânico, pela natureza rebelde das pessoas, jogou eles para a província da Rétia, que era uma das províncias mais isoladas e das últimas ali que Roma conquistou, basicamente tirando eles e separando do resto das outras tropas, mandando assim os rebeldes bem para um canto remoto e para ficarem ali bem esquecidos. Bom, com o acordo voltaram os oficiais também para o acampamento, e o Germânico resolve fazer mais uma limpeza ali, e com os oficiais vão passando ali unidade a unidade, coorte a coorte, e basicamente dispensando e expulsando das legiões ali todos os indisciplinados, todos os encrenqueiros ali, todo mundo que causava já foi eliminado ali da legião, foi expulso da legião, não de uma forma agressiva, mas toma aqui teu dinheiro, vai para PQP, e dessa forma conseguiu tirar as massas podres ali do seu cesto. E o Germânico tem uma outra conclusão também, porque ele acha que essas tropas agora, as romanas que estão ali guardando as províncias, eles não têm muito o que fazer, a não ser ficar ali de guarda, e então os oficiais romanos ficam inventando coisa para eles fazerem, como muito trabalho laboral, de ficar construindo rua, construindo acampamento, reforçando acampamento, construindo defesas, mas não uma atividade assim de fato de soldado, de guerra, muita atividade, vou chamar assim, de construção, atividade laboral. E o Germânico acha que deixar soldado, sendo, entre aspas aqui, abusado por oficial sem estar em perigo, acaba dando muitas ideias para eles, e que para, vou dizer assim, colocar os soldados na linha, eles precisam estar no campo de batalha, estar enfrentando inimigo de verdade, estar em perigo, estar expandindo as fronteiras do Império Romano, estar defendendo os interesses do Império Romano,
E essa é a solução mais longo prazo que o Germânico dá. Ele quer pegar esses soldados da fronteira e levar eles lá para a Germânia e começar a ter expedições militares, para punir os germânicos pela floresta de Teutoburgo, né, para se vingar dos germânicos, né, um dos motivos. 2, roubar coisas ali dos germânicos e dessa forma conseguir pagar os bônus que ele prometeu para os soldados. E quem sabe, como terceiro, ainda ajudar a fazer o nome dele. E Germânico, ele não tinha esse nome ainda, eu tô já chamando ele assim porque ele também chamava Nero Cláudio Druso, então ele é mais um Druso aí na história. Então, como já tem o Druso que era o pai, ele tem o Druso que é o irmão adotivo agora, ele também chama Druso, tô já chamando ele de Germânico. Mas ele vai ganhar esse codinome aí pelo o nome que ele vai fazer aí nas campanhas punitivas e vingativas ali contra os germânicos. Só que, né, lembrando que essa comitiva aí depois vai voltar para Roma e vão chegar notícias, como posso dizer assim, preocupantes para Tibério, o imperador. Né? O Tibério era ressentido, o Tibério era paranoico e começa a chegar na orelha dele que o germânico fez um acordo com as tropas sem nem consultá-lo, né? 2, as tropas tentaram tornar o germânico um imperador. E isso não vai pegar muito bem ali com o pai Barratil, né? O Tibério não vai gostar muito disso e já vai criar ali uma rusga entre os dois. Mas veremos mais disso e das expedições do germânico ali em território germânico no episódio que vem. Por quê? Por hoje é só. Fique com a gente e até!